Ao finalmente encontrar a Sienna, o Eugene acaba ficando com uma cara que ele não costumava fazer, provando que ele não deve só odiar ela, e sim, provavelmente ter uns sentimentos a mais. Ele tenta encostar na Sienna acreditando que ela era real, mas descobre que ela na verdade era só uma ilusão. A ilusão então olha pra ele com uma cara não muito boa, mas logo acaba sorrindo, dizendo que ele tinha encontrado ela. E após dizer isso, ela acaba desaparecendo, deixando o Eugene mais confuso do que ele já estava. Ele começou a teorizar na cabeça dele do porquê a Sienna teria mandado uma ilusão pra falar com ele. E a teoria que ele acabou fazendo seria que possivelmente a verdadeira Sienna estaria selada em algum lugar por aí. E já que foi ela quem encontrou ele, dessa vez seria ele quem ia encontrar ela. Após isso, o Eugene fica por uns dias treinando a mana dele, até que no meio do treinamento ele acaba recebendo um aviso de que o Loberian queria ver ele. Só que o lugar em que eles se veriam seria em Acrion. E chegando no lugar, ele se apresenta para todos os mestres das torres, do mestre da Guilda dos Magos e até mesmo do primeiro da linhagem na sucessão de Aroth, chamado Ronan Abram, que ao receber o Eugene diz que sempre pensou que amaria conhecê-lo, por conta de já ter ouvido muito sobre o nome dele. O mestre da Torre Azul, chamado Hiridoth Auslan, estava entre os que era contra a entrada do Eugene em Acrion, e por isso não recebeu o Prota muito bem. Então, para que o Eugene pudesse ter permissão para entrar em Acrion, ele teria que mostrar a magia dele, para assim eles poderem analisarem. Então o Eugene mostra bastante da magia dele, terminando a demonstração em uma mão tendo uma espada de aura e na outra imbuindo a espada dele em mana. E depois da demonstração, o Eugene é tirado de lá para que eles conversassem sobre o que poderiam fazer. Uma das opções que cogitaram era pensar nele como um investimento de longo prazo, mas no fim o assunto estava se alongando tanto que a mestra da Torre Branca chamada Melkith El-Haya acaba dando a sugestão deles fazerem uma votação de quem era a favor e de quem era contra o Eugene entrar em Acrion. E por sorte essa votação resultou em 5 pessoas a favor do Eugene, 2 pessoas contra e 1 pessoa neutra, sendo essa última a Melkith, que só ficou neutra porque não queria passar por uma dor de cabeça com quem foi contra ou a favor. E após a votação, a Melkith foi até o Eugene para poder pedir emprestada a Winnet. Ela queria a espada porque ela queria fazer um contrato com o Rei do Vento, que nunca respondeu aos chamados dela. Nem mesmo a família Lionheart emprestou a espada para ela, porque claro, são tesouros da família, você não vai simplesmente entregar um tesouro para qualquer pessoa que pedir, né? E sabendo que ela poderia oferecer algo em troca, o Eugene decidiu recusar emprestar a Winnet para aplicar um pouco de pressão na mulher, para assim os negócios acabarem melhorando. Esse aí sabe como é que funciona a troca, hein? Após receber a permissão, o Eugene vai direto pro andar onde teria as coisas relacionadas a Sienna, para claro, encontrar alguma pista sobre ela. E lá ele acaba sendo recebido por uma versão menor da Sienna. O nome dela era Mer, e ela era a familiar da Sienna, que foi criada com base na personalidade dela. E a consciência dela residia num objeto circular. Mas esse objeto não era qualquer coisa, e sim o primeiro volume do tal livro chamado Bruxaria. E olha, não é por nada não, mas isso aqui vai um pouco contra o conceito de livro, sabe? Só um pouco. E durante a explicação, a Mer acaba dizendo que mesmo sendo uma familiar, nem mesmo ela sabia da localização da Sienna. E por causa disso, alguns magos com más intenções foram até ela e contra a vontade dela, vasculharam as memórias tanto para saber alguma coisa da Sienna, quanto para extrair o máximo de conhecimento possível dela. E olha, a partir daqui tem tipo muita informação, tipo muita mesmo. E eu não quero alongar muito essa parte, então eu vou acabar cortando algumas coisinhas. E caso vocês queiram saber tudo o que eles viram nessa torre, vão ler uma lá, porque realmente tem algumas coisas interessantes. A Mer acaba dando algumas informações sobre a Sienna, com a que chama mais atenção, sendo que ela só se reencontrou com seu grupo quando o Vermouth acabou morrendo. E outra coisa que ela cita é que ela sempre citou o nome dos seus amigos com bastante tristeza, com o que ela mais se sentia triste em citar sendo o Hamel. Depois disso, ela acaba mostrando pro Eugene o cajado que a Sienna tinha usado pela vida toda dela. E o que chama bastante atenção era que esse cajado foi feito por elfos e tinha sido dado especialmente para Sienna. E isso é interessante porque é dito que a Sienna foi abandonada pelos seus pais e foi acolhida pelos elfos. E ela só tinha sido aceita por eles por ela ter demonstrado um grande potencial em magia. Além disso, o que torna aquele cajado mais importante ainda era que ele tinha uma pedra no centro dele, que era o coração de um dragão. Então, esse cajado não era brincadeira. O Eugene até tenta usar o cajado, mas para variar, assim como as armas do Vermouth, o cajado via só a Sienna como digna de usá-lo. É impressionante quanta arma que tem vida própria existe nesse mundo. Após isso, o Eugene tenta ler a bruxaria injetando a mana dele. E olha, a experiência que ele teve acabou sendo uma loucura, porque ele primeiro fica em um vazio, depois é atingido por um mar de mana, e esse mesmo mar de mana acaba criando um círculo mágico, que dentro desse mesmo círculo cria outros círculos mágicos. E quando ele acorda dessa loucura toda, ele descobre que só por tentar ler aquilo, ele desmaiou por 2 horas inteiras.
semanas. E entre uma das coisas que ele acabou vendo na bruxaria foi a Siena ter conseguido alcançar 10 círculos mágicos, sendo que até o momento o limite eram 9 círculos. E vários magos tentaram ultrapassar esse limite também, mas acabou sendo sem sucesso. Isso tudo para mostrar o quanto essa mulher era um gênio e também poderosa. Rapaz, teve uns 20 capítulos só dizendo do quanto que essa mulher ela realmente acabou fazendo a diferença. Após isso, o Eugene sai da biblioteca e acaba sendo recebido pelo Loberian e pela Melkith, que não enrolou nem nada e decidiu fazer uma pequena troca com o Eugene em troca da Winnet. Ela realmente queria muito essa espada para fazer o contrato. Isso porque o Rei do Vento, Tempest, ele é visto quase como que um deus. E mesmo já tendo 2 contratos, essa mulher ela queria por tudo fazer esse terceiro contrato. O Loberian, sendo um linguarudo, acaba falando sobre um item muito valioso que ela tinha. E isso acaba deixando ela bem desesperada, porque ela tinha feito um sacrifício enorme para conseguir aquele item e ela não queria colocar na negociação, mesmo que essa infeliz nem use mais o item. O nome do item era Capa da Escuridão. Essa capa tinha a habilidade de poder redirecionar ataques, tinha uma defesa que podia aguentar ataques mágicos de 5º círculo e também tinha um subespaço que podia armazenar vários itens. Um item que não preciso nem dizer o quão bom é, né? Mas o que mais iria beneficiar o Eugene era que se a Melkith demorasse um dia para devolver a Winnet, o Eugene poderia ficar com a capa por 1 ano. E assim, quantos mais dias ela demorasse, mais anos o Eugene ficaria com a capa. Quem mais tá ganhando é ele. E mesmo não querendo, a Melkith acaba aceitando esse acordo para formar o contrato com o Rei do Vento. Por mais que ela quase estivesse tendo uma convulsão ali. O Eugene não podia simplesmente emprestar um tesouro de família, então alguns Lionhearts foram até eles para poder vigiar esse acordo. Esses Lionhearts faziam parte dos Cães Negros, que eram cavaleiros Lionhearts que obedeciam às regras de qualquer Lionheart, sendo tanto da linhagem direta quanto da colateral. E a primeira pessoa que sai da carruagem é a Ciel, que andou bem sumida por aí. E olha, meu amigo, quanto tempo faz diferença para algumas pessoas, hein? Pelo amor de Deus. O motivo dela estar ali era para escolher um presente para a mãe dela, que logo ia estar de aniversário, e também para dar uma olhada no Eugene para ver como ele tá. E assim, eu disse que na parte 2 parecia que eles tinham criado uma pequena relação, só que o jeito que a Ciel olha pro Eugene me faz ter uma pequena dúvida do que tá passando na cabeça dela. Inclusive até mesmo parece que ela tá gostando dele. Só que aí a gente lembra que eles são da mesma família. Eles já têm o mesmo sangue e ainda o Eugene acabou sendo adotado. E isso só me faz ficar com mais medo ainda. Os outros Lionhearts que apareceram foi o Gion, um cara musculoso que não me deu o trabalho de lembrar o nome dele, e outro cara que também não me deu o trabalho de lembrar o nome dele. Mas puta que pariu, ele tá precisando de ajuda, porque a cara dele tá horrível. A última pessoa era uma mulher chamada Carmen Lionheart, e ela era meio que a tia-avó do Eugene. E ela só é tão jovem assim, porque ela com certeza usa magia pra isso. O acordo foi bem rápido, basicamente ia ter as condições que a Melkith falou, mas tinha o detalhe de que se ela destruísse a Winnet, ela teria que pagar com a vida dela, já que segundo a Carmen, um tesouro de um Lionheart tinha um preço incalculável. Então seria bom ela ter cuidado pra não dar merda nesse contrato com o Rei do Vento. Mas no fim, esse acordo foi bem rápido e o Eugene ficou com a Capa da Escuridão. E a Carmen, vendo a capa, do nada começou a falar sobre a cor dela, dizendo que não ficava a mão dele, mas combinaria muito mais com um cão negro. Com a situação toda estranha, a Ciel só teve que chegar no Eugene e teve que dizer que ela queria experimentar a capa. Ela podia só pedir? Podia, mas decidiu fazer essa zorra toda, né? Pra ter que manter a pose de chefe, né? E na hora que ela bota a capa, ela não perde a chance de fazer um monte de pose da hora pra manter a posição de fodona que ela tem. A personalidade dessa mulher aqui é de realmente ela precisa manter a imagem. Não é nem que ela quer, ela precisa manter a imagem. Após o acordo ser feito, os Cães Negros foram embora, com só a Ciel ficando pra poder pegar o presente da mãe dela. E o Eugene só vai junto com ela porque sabia que ela ia guardar rancor dele se ele não fosse. Durante a caminhada, a Ciel fala que tá tentando convencer a Carmen a ser mentora dela, já que ela não queria ser a matriarca da família. Inclusive, ela até mesmo acabou citando que a mãe dela estava vendo um casamento arranjado, só pra ver qual seria a reação do Eugene, que sinceramente com essa cara de sonso, nem dá pra falar que ele teve reação de verdade. E ela termina dizendo que pretende se juntar aos Cães Negros, já que ela não quer ficar presa dentro da mansão dos Lionhearts, o que acaba fazendo o Eugene falar que aquilo era ótimo, já que ela estava tentando fazer algo e não só ficar dependendo do dinheiro da família. E após eles conversarem bastante, a Ciel só se agarra no Eugene pra eles irem em algum lugar pra comer. E ela ainda termina dizendo que comer não era só o sabor, e sim o clima também importar. Só que ela termina com essa cara ainda. Então, dentro de alguma prisão, a Carmen junto de outro Lionheart acabou torturando o cara que ajudou o Yod a tentar mexer com magia negra. Eles o torturaram para extrair alguma informação do porquê ele fez o que fez. E o Balzac, que também estava ali, explica que ele só fez aquilo porque décadas atrás o cara tentou aprender bruxaria, mas sem sucesso. E isso acabou fazendo com que, se ele morresse sem conseguir nada, a alma dele se tornaria posse dos demônios e ele não conseguiria reencarnar. A Carmen até pergunta pro Balzac se a Noelle Isabella não estava envolvida
envolvida nisso. E ele só responde com aquele sorrisinho dele que a gente sabe que tem algo por trás. Mas a gente só vai saber a continuação dessa situação no próximo vídeo, que vai ser o vídeo que vai dar um fim à primeira temporada do manhwa. Então, pra eu ver que vocês realmente querem ver a continuação desse vídeo, deixem um like, comentem e também compartilhem, porque as aventuras do nosso Eugene estão chegando ao fim. Então, é isso. Até o próximo vídeo.